Você não pode, por exemplo, imaginar que os Correios sejam obrigados a dar o mesmo lucro que uma empresa privada de pacotes. O Correio cumpre uma função de estatal brasileira de estar onde ninguém vai, e de entregar e fazer, prestar serviços que ninguém presta. Portanto, ele está, sim, sujeito a ter uma lucratividade menor e até anos de prejuízo. O Correio americano, por exemplo, tem prejuízo todos os anos, bilionários, e ele é estatal. Em alguns anos chegou a dar lucro. Hoje, no cenário atual, aqui o senhor coloca que levou a esse rombo dos Correios? O Correio deu só é uma digressão rápida, mas assim, os Correios deram um lucro espasmódico, porque em 2 anos da gestão presidencial anterior, houve uma preocupação em prepará-lo para ser vendido. Eu sei disso porque eu era líder da oposição no Senado. Então eu escrutinei esse processo e foi o senador Jean, como senador, que retirou de pauta, juntamente com o presidente Otto Alencar na Comissão Econômica, retirou de pauta a discussão dos Correios, porque ela estava rasa. Ela simplesmente estava ignorando o fato que se você simplesmente virasse a chave e vendesse os Correios no dia seguinte, que era o que muita gente queria, comprar os ativos dos Correios, a capilaridade dos Correios, imediatamente ele sairia desses lugares onde ninguém chega. E você teria uma crise postal, uma crise de serviços, para quem, por exemplo, faz artesanato e vende no mundo todo. Lá no Rio Grande do Norte nós temos as famosas bordadeiras de Tibaúba dos Batista, que fizeram aqueles uniformes das Olimpíadas, vocês viram e tal, fizeram o vestido da primeira-dama Janja e tal, ficaram conhecidos no mundo todo. Essas bordadeiras são uma centena só. Moram numa cidade e trabalham numa cidade interior do Rio Grande do Norte. Elas hoje despacham produtos delas pelos Correios para Paris, em função da fama que adquiriram. Quantos outros casos nós conhecemos, vocês devem estar se lembrando, de vários casos nos estados de cada um de nós, onde é necessário esse tipo de serviço. E esse é um serviço que não é para dar lucro mesmo, porque é para servir situações que nenhum operador privado serviria. Então, preparar os Correios para venda levou aquele lucro circunstancial, aquele espasmo, eventualmente, para dizer, olha, é uma empresa boa, comprem, venham para o processo que nós estamos fazendo. Nós desnudamos aquele processo e mostramos que aquilo era simplesmente uma preparação efêmera para que 2 ou 3 anos depois viesse a conta. E a conta veio. Então, aquilo foi uma maquiagem que foi feita. E, de fato, a gente hoje tem que pensar, cada vez que for vender ativos ou vender serviços públicos, imaginar como o cidadão que precisa daqueles serviços, não quem não precisa. Quem não precisa não faz falta. Entendeu? Então, enfim, mas você fez uma segunda parte da pergunta que eu deixei no ar. Se essa sua mudança representou uma derrota do projeto de transição energética para a ala desenvolvimentista do atual governo? Não, eu diria que se eu fizesse parte de alguma ala dessas, eu estaria nesta mesma ala. Portanto, não é exatamente uma derrota disso. Há uma discrepância em algumas coisas pela vivência que eu tive desse setor em relação a pessoas que hoje, eventualmente, estão comandando que não têm essa vivência. Então, e aí tem um momento que você tem que dizer, olha, não dá para mudar agora, não dá para exatamente fazer isso, porque há outros interesses que estão em pauta, vamos aguardar mais um tempo. Mas eu caminho junto com esse governo, eu ainda apoio a macro-ideia de que o país precisa de serviços públicos de qualidade, que precisamos ter um Estado brasileiro eficiente, não corrupto, não ineficiente, não perdulário, porém presente. Aquele Estado que a gente chama que é Estado necessário, o Estado que precisa chegar às pessoas que precisam dele. Aqueles que não precisam, como eu disse, se viram na vida do dia a dia. A economia toma parte, o mercado toma conta, de fato isso existe. Mas existe uma parte gigantesca desse país que poucas pessoas conhecem, infelizmente, na opinião pública, e dos formadores de opinião, que não está à frente de todo mundo, não está nas grandes telas, não está na grande mídia, mas que é, por exemplo, um país que eu passei a conhecer quando fui para o Rio Grande do Norte, quando fui para o Nordeste há 30 anos atrás. E é essa parte que nos preocupa, porque é um país muito grande para você elevar a condição de país desenvolvido de fato. É como a China, são países continentais, com populações muito grandes, com muitos recursos naturais, com muitas coisas disponíveis, porém, se você não tiver um plano, é como um grande navio onde muitas pessoas tomam conta daquilo e o navio não sabe para onde ir. Então, a política energética hoje, eu comparo um pouco com esse grande navio que, de repente, se tiver uma emergência, se tiver um processo traumático qualquer, ele não saberia enfrentar com rapidez
caso, por exemplo, do corte da geração de energias renováveis que está acontecendo hoje. É o caso, por exemplo, do adiamento sempiterno do leilão das baterias. Todo mundo sabe que a gente precisa estabilizar a nossa geração com o uso de baterias. Por que, Katsu, já que estamos aqui em São Paulo, adiou-se tanto esse leilão de baterias? Por que se esperou tanto? E por que se enfiaram tantas termoelétricas a gás natural e tantas agora termoelétricas até a biocombustíveis na base da matriz, quando na verdade você tem tanto recurso renovável, realmente renovável, que não implica em combustão, que não implica em deflorestamento, em competição com alimentos, né? Então você balancear isso, né? Não é demonizar nenhuma frente nem outra frente. É usar isso tudo com habilidade, porque o país, quando é muito rico, existe esse bom problema, né, da seleção brasileira. Quem você escala em que posição? A gente sempre tem esse problema, né? Tem vários jogadores bons na Europa, aqui, ali. O que você escala? As fontes energéticas brasileiras são mais ou menos esse problema, esse bom problema. O que é que você escala para que área e para que coisa? E isso exige um entendimento e uma discussão muito aprofundada. Não dá para ficar sujeito a quem fala mais alto, a quem tem o lobby mais eficiente, a quem tem mais presença em Brasília versus outros que não têm. Então, isso você não pode deixar acontecer.